Olá, Guarulhos! Iniciando o nosso programa de hoje, Guarulhos de ontem e de hoje, com vocês aqui no nosso estúdio, meu querido doutor Eduardo Ferrari, nosso presidente da OAB, aceitando o nosso convite aqui pela TV Thalito News, www.tvthalitonews.com.br. Até um pouco emocionado, hein? Estamos aqui um pouquinho atrasados para o início, houve um problema aqui, mas está tudo resolvido. O Nelsinho não gosta que fala de problema. Mas é ao vivo, né, doutor? Ao vivo a gente sofre essas consequências. Tudo, né? Pode acontecer, né? E hoje aqui o Eduardo Ferrari, nosso presidente da OAB, amigo, colega advogado, e vai falar um pouquinho da sua trajetória de vida, né? E falar um pouquinho sobre o Guarulhos de ontem e de hoje, que é o objetivo também do nosso programa, né? Sim. E vamos ver aqui então como é que nós vamos sair aí. É um bate-papo informal, fica tranquilo, doutor, ninguém vai polemizar nada aqui, tá? Então passo a palavra para você dar o seu boa noite para a turma aí. E a primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos entrevistados é se você é nascido ou não na cidade de Guarulhos. Certo, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui na Thalito News, né, do queridíssimo Nelsinho, que sempre muito dedicado e empenhado em fazer a divulgação dos acontecimentos aqui da cidade. Obrigado, Nelsinho, pela oportunidade. Obrigado, Nelson, pela oportunidade também. Nós aqui agradecemos. Que é um querido, que a gente já tem aí um bom relacionamento há algum tempo, não é? E é sempre muito bom poder estar aqui batendo um papo, poder estar levando para toda a comunidade guarulhense, seja ela jurídica, mesmo qualquer tipo de pessoa telespectador que reside aqui em Guarulhos, e estamos aí também divulgando pelo Facebook e está no mundo, né? Então, enfim, está acesso. Exatamente. Eu não sou nascido em Guarulhos, eu sou nascido num bairro vizinho, quer dizer, na verdade na divisa entre Guarulhos e São Paulo. Eu sou da Vila Maria Alta, ali pertinho do Parque Novo Mundo, né? E nascido e criado lá e vivendo aqui em Guarulhos, né? Hoje moro na Ponte Grande e vivo mais em Guarulhos do que em qualquer outro lugar, né? Maravilha. Aliás, Vila Maria é o reduto de um grande homem, né? Homem público, presidente do Brasil, né? Sim. O querido Jânio Quadros, né? Que tinha uma característica toda própria dele, né? Da Silva Quadros. Maravilha. E você, nascido na Vila Maria, seus bancos escolares se iniciaram aonde? Primeira lembrança que eu tenho do colégio, eu lembro que minha mãe me levou uma vez para conhecer uma escola que eu queria ir para a escola de todo jeito, né? Acho que eu tinha 3 ou 4 anos de idade, queria ir para a escola, Foi uma escola pequena chamada Leão 13, ali para os lados da Vila Munhoz, né? Que é próximo ali da minha casa também, né? Onde eu morava com minha mãe e com meus pais. E a partir dali, fiquei estudando, né? Era uma espécie de maternal, né? Porque eu queria, né? Então minha mãe foi e me colocou na escola, tinha uns 3 ou 4 anos, e depois dali saí dali e fui para o Colégio Santa Zita, um colégio de freiras, Instituto Santa Lúcia Filippini, e dali fiquei do jardim até a 8ª série. Cursei todo o meu período ali de escola, nessa escola Santa Zita, que fica ali na Padre Saboia de Medeiros, também na Vila Maria Alta. Esse Instituto Santa Lúcia Filippini, ele era conduzido por freiras italianas, e eu tenho boas lembranças, tenho um grupo de amigos, inclusive, nós nos encontramos esporadicamente, temos a amizade preservada desde então eu tenho amigos do pré, e a gente se encontra até hoje. Aí quero deixar, se eles estiverem acompanhando aí, eles me acompanham ali no meu Face, que também está sendo transmitido juntamente com o seu. Quero mandar um abraço para todos os amigos do Santa Zita e as amigas do Santa Zita, que longos anos passamos juntos, né? Ali na Vila Maria você morava praticamente aonde? Morava na Rua Santa Fé do Sul, uma travessinha da Padre Saboia de Medeiros também. Antes de vir para Guarulhos, quanto tempo você morou lá, mais ou menos? Olha, na verdade Guarulhos sempre teve na minha vida, né? Então, meu pai trabalhava com vendas, e aí ele foi promovido a supervisor de uma empresa da Batavo, né? Na época, uma empresa forte, grande, ela é em Alphaville, e a área de atuação do meu pai como supervisor era Guarulhos. Sim. Então a gente estava sempre para cá, porque eu sempre acompanhei meu pai, né, nas folgas que eu tinha do colégio, da escola, e meu pai vinha, buscava os vendedores, os promotores de vendas, e aí saía fazer a distribuição, e eu estava sempre acompanhando com ele. Então isso aí
primeiro contato que eu me lembre, né, assim, de Guarulhos, eu deveria ter ali uns 15 anos, 14 anos, por aí, um pouco menos. Muito bom. A sua juventude também foi na Vila Maria, o ginásio, o colégio? Foi. Depois eu fui sair do Santa Zita, a gente tinha uma condição financeira não muito boa, né? Meu pai não teve possibilidades de estudos, então meu pai é português, a minha mãe dona de casa, meu pai era vendedor, e aí em determinado momento não tinha mais condições, eram 3 filhos, somos em 3, né? Então são 2 irmãs, eu sou o mais velho de todos, e aí eu fui para um colégio público, que foi também uma experiência sensacional. O melhor colégio público que tínhamos ali na época, o Colégio Maria Montessori. Já ouvi falar Maria também. Montessori, ali na região do Vila Ede, né? Também pertinho, no subdistrito ali Já da que você Vila falou Maria. da família, então fala o nome do papai, o nome da mamãe e da irmandade. Sim. Meu pai chama-se Diamantino dos Anjos Geraldes, minha mãe Sônia Maria Ferrari Geraldes, e eu tenho 2 irmãs, a Aline, mais nova, que tem necessidades especiais, ela tem síndrome de Down, e eu tenho uma outra irmã, que é a do meio, que é a Carolina Ferrari Geraldes. Carolina Ferrari Geraldes Pinhal, agora casada, e junto com meu querido irmão, que já é um irmão também, Alessandro Carlos Pinhal, e aí a gente tem aí uma trajetória muito bonita, porque tanto ele quanto eu nos tivemos contato com as nossas esposas, ele com a minha irmã, eu com a minha esposa, no mesmo ano, 1994, uma história bem interessante e bem bacana. Família todas conosco aí. Todas, meu pai e minha mãe, mãe. domingo estivemos juntos lá, Maravilha. Passamos um dia maravilhoso. Mãe dona de casa. Dona de casa, hoje dona de casa. Trabalhou muitos anos na Souza Cruz, não é? Também próximo aqui da Vila Maria, né? Lá da Vila Maria, e na ocasião ela deixou de trabalhar para conduzir a minha gravidez, né? Na época que meu pai e minha mãe casaram, por volta de 1974. Né? Maravilha. Felizmente a sua gama de amizades é bastante grande, então. Sim. Até hoje você convive com seus amigos, Sim. Tenho grandes amigos, né? E as amizades firmes, duradouras. Né? Você, na época de lazer, assim, o que você fazia na sua época de garoto, depois jovem? Que você se lembra, assim, Vila Maria da saudade? Vila Maria era um bairro simples, né? Um bairro simples, uma periferia aqui na época da Zona Norte, né? As nossas brincadeiras eram aquelas tradicionais, né? Futebol de rua, carrinho de rolimã, né? Queimada, enfim, nós tínhamos ali um grupo, temos ainda alguns amigos, eu vou lá sempre encontro alguns amigos, alguns não se encontram mais, né? Porque felizmente acabaram se envolvendo com a criminalidade, acabaram morrendo, né? Enfim, mas grandes amigos ainda estão por lá, a gente sempre se encontra. Os bailinhos, você lembra? Lembro também. Tinha lá os bailinhos, as festinhas, né? Enfim, década de final de 80, né? Pré-adolescência, era muito bacana, assim, tudo muito ingênuo, né? Na época, Sim, né? Ainda. Bacana. E quando veio a Guarulhos, das vezes que vinha, né? Das primeiras vezes, como é que você já via a nossa cidade assim? Você via uma cidade pujante, uma cidade pacata? Eu sempre tive uma coisa muito introspectiva com Guarulhos, eu na época não entendia muito bem. Né? E depois alguns desdobramentos da minha vida fizeram com que Guarulhos fosse cada vez mais sacramentada na minha vida. Então, lá, na época, acho que era uns 10 anos, eu falei 14, mas acho que era 10, a gente vinha para cá talvez, e aí eu lembro do retorno ali, que inclusive é próximo hoje onde é meu escritório. Então meu pai vinha, trazia o pessoal e fazia o retorno ali no bairro ali ali é Ponte Grande, né? A parte alta, Vila Hermínia, na verdade. Então tinha aquele retorno de quem sai da Dutra de lá para cá, né? Pela Avenida Guarulhos, embaixo do viaduto. E eu lembro que a gente sempre fazia aquele retorno e ia lá para o Anel Viário ou ia lá para a Vila Augusta, né? Que os promotores, os vendedores moravam nessa região. E posteriormente, a minha filha nasceu aqui em Guarulhos, né? Ela é de 1996 e ela nasceu no Hospital Estela Maris. Então, cada vez mais foi evoluindo. Antes da minha filha, fiz faculdade em Guarulhos. Então, desde lá, 96 também, a faculdade foi cursada em Guarulhos. Eu fiz FIG, com muito orgulho. Fui, inclusive, homenageado hoje pela manhã, pela professora Ossana, pela Lígia da Panóquia, que estiveram lá, todos nos brindando com uma homenagem
que eu reputo não ser merecida, mas a gente não pode escolher, bacana. né? Parabéns. Fui escolhido, não é? Enfim. É, E a minha história com Guarulhos é assim, sempre muito feliz. Posterior a isso, montei um escritório na região da Ponte Grande também, no início dos anos 2000, ainda terminando a faculdade, junto com um amigo que foi sócio durante 10 anos comigo. E de lá para cá, a vida é Guarulhos. Eu faço muitas vezes o contrário do que alguns moradores de Guarulhos fazem, né? Então, durante muitos anos, eu morava em São Paulo e vinha para Guarulhos. Né? Então, exatamente o oposto, né? Exatamente o oposto. O que a população de Guarulhos sempre fez, né? O que sempre foi bom, porque eu não pegava trânsito, né? Eu estava contra fluxo. Né? Eu costumo dizer que eu tentei ser filho da PUC, né? Mas acabei também sendo filho da FIG, entendeu? Fui seu colega lá também, me formei em 85, né? Foi muito bom na época, a gente trabalhava, né? Também, e tinha que estudar de noite, aquela coisa, sempre aquela dificuldade. Luta, né? Foi essa luta, mas paralelamente a isso, eu sempre trabalhei registrado, trabalhava com móveis e decorações, a faculdade foi sempre uma luta. Começou cedo também trabalhando? Comecei cedo. A atividade registrada, eu fui registrado com 16 anos, mas desde os 12 anos já trabalhava. Né? Aliás, existe essa polêmica hoje, né, de as pessoas não poderem trabalhar cedo. O que você acha disso, assim, na sua concepção? Veja, é tudo muito relativo, não é? A gente tem sempre que analisar a coisa com muita tranquilidade, não é? Realmente há exploração, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então a legislação, ela existe porque ela visa punir os excessos, não é? Numa cidade tão grande quanto Guarulhos, mesmo São Paulo, mesmo o Brasil, gigantesco, há de haver, sim, uma certa fiscalização mais intensa. Tá? Os tempos são outros, não é? Nós estamos hoje na era eletrônica, digital, ali tudo acontece em questão de segundos, né? Se mudam as coisas. Acho que muita gente da nossa época começou a trabalhar cedo, né? Sempre trabalhou cedo. Alguns tiveram, como você, talvez, a felicidade de ser registrado, né? Outros não, por exemplo. Eu também tive vários empregos que alguns não registraram, outros registraram, mas aí foi por pouco tempo. E a legislação sempre existiu, né? O problema é que, infelizmente, alguns cumprem, outros não cumprem, né? E nós somos aí, eu fui buscar o direito para tentar ajudar a resolver essa situação, né? De realmente as pessoas terem mais consciência, né? Sim. De estar cumprindo as leis, que já existem muitas leis, mas o problema é exatamente esse fator do não respeito a elas, né? Você falou, né, das dificuldades, né? A vida da gente sempre foi muito dura. É verdade que nunca me faltou nada, não é? Então, ou seja, a gente tinha em casa tudo do bom e do melhor, mas não tinha regalia alguma, não tinha nada, era tudo muito justo, muito cortado, né? Eu lembro que todo garoto quer virar pipa, quer jogar uma bola, quer comprar uma coisinha. E meu pai, uma época da vida que nós vivemos, né, lá atrás, teve graves problemas com a bebida, né, com o álcool. E assim, gerou uma certa dificuldade pra gente e tal. E aí eu via que não tinha saída, né, pedia pra ele, garoto, né, quer empinar? Vai trabalhar, meu, você quer? Lá com uns 12 anos, tá bom. Peguei um amiguinho lá da rua, fomos no Lava Rápido e fomos trabalhar, trabalhamos o dia inteiro. Na nossa época a educação era assim, isso não pode e vai trabalhar. Isso não pode e vai trabalhar. E o engraçado é que depois ele deve ter ficado com remorso, né? No final do dia ele foi lá, levou o carro dele para lavar e me deu uma caixinha. O que eu ganhei de caixinha dele foi 3 vezes mais do que eu teria ganho ali, mas enfim. Mas a alternativa que eu vi ali foi essa. Vamos lá para Lava Rápido, é o que eu tenho em mãos, sou um garoto. Eu tive a felicidade de, no máximo, né, quando não ganhava, fazia uma capucheta. que era de jornal, né? Sim, a gente empinei muito delas também. Agora, pipa, aqueles bonitinhos, já era mais difícil você obter, né? Parecia, eu sei, né? Hoje em dia, a minha filha tem uma vida diferente. Bons tempos que eu empinava pipa onde hoje é o fórum, né? Naquele terrenão e tal. Ali ainda era muito mato na época, nem tinha o fórum. Eu morava bem ao lado ali, então foi um tempo bastante gostoso, né? Mas então, o que te levou aí a enveredar por direito? Conta para nós. Interessante. Como foi essa na escola, no Santa Zita, com todas as dificuldades que nós tínhamos, meu pai durante um período conseguiu bancar os estudos, né? E assim, E eu me lembro de uma vez aquelas atividades que hoje em dia chamam-se feira cultural, onde vão os pais lá falar a respeito das profissões e tal. E eu lembro de um senhor, pai de uma amiga minha, fazendo
aquela interlocução a respeito da advocacia, né? Então ele pegou a carteira da Ordem Vermelha, falou aqui eu busco a justiça, a dignidade, tal. Na época eu não entendi muito bem, mas aquilo me chamou a atenção, né? Depois, isso aí eu estava na 4ª série, na época, antiga 4ª série, né? Hoje 5º ano, né? E lá despertou o interesse. E foi avançando, tal. Eu, com as dificuldades que fui para o colégio público, aí passei a estudar de noite, trabalhar de dia, atividade extra, a música, eu sempre tive desde sempre, desde os 14 anos de idade. Eu não toco, conhecia esse seu lado aí. Eu tenho uma atividade profissional, sou inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil, inclusive. Né? E ali... O seu instrumento qual é? Bateria. Bateria, E aí, com toda essa atividade, né, de a gente trabalhando, estudando, correndo ali, aqui, a gente foi. E aí eu pensei, poxa, faculdade de Direito, né? Eu tenho um tio que é advogado também, a família de advogados. Assim, a gente não tinha muita proximidade, mas é um tio, né? Então, assim, de longe a gente sempre acompanhava. Certo. E o que me despertou mesmo foi esse pai de uma colega da sala que bradou ali. Foi a sua inspiração. Foi a inspiração. E aí tive a oportunidade de cursar Direito na FIG e aos pouquinhos as coisas andando, encaminhando, com muita dificuldade pagando a faculdade, consegui me formar, fiquei devendo um ano de faculdade na época, porque era muito duro, mas consegui bolsa lá, também. Tive bolsa também com o Adolfinho, eu atendi o Adolfinho numa loja onde eu trabalhava com venda de imóveis. Grande amigo, a irmã dele que me arrumou a bolsa, consegui com a irmã. Muito querido, ele me deu bolsa de 50%. Ali as coisas melhoraram, faleceu, baterista também, né? Uma figuraça. Eu morava aqui ao lado, essa casa, casarão aqui, a gente fazia os bailinhos, eu vinha muito nos bailinhos aqui na casa dele. E aí, depois as coisas foram se ajeitando, sempre trabalhando com móveis. No 4º ano de faculdade, quando terminou, eu recebi uma proposta para trabalhar em Brasília. E aí, era irrecusável, né? Então, enfim, eu ganhava X, fui ganhar 3 vezes X, com tudo, não, enfim. E fui para Brasília, fiquei um ano em Brasília, e aí a distância... Vamos falar... Voltei. Definitivamente, você veio morar em Guarulhos com os seus familiares ou só depois que você casou? Não, recentemente, né, que eu estou morando em Guarulhos. Recentemente, tá. Isso aconteceu quando? Agora. Tá. Com relação então a essas suas indas e vindas em Guarulhos, para você falar um pouco, projetar um pouco na sua visão a cidade, os bairros, o centro, o que você visualiza antes e agora, e até falar um pouco de como você se locomovia para cá, saía daqui. No começo eu tinha um Golzinho BX AR 85, que comprei do meu pai, eu tinha uma Vespa, trabalhava lá na loja de imóveis, que eu comecei a trabalhar muito cedo lá, né? Então, em 93, e aí pegava ônibus e tal, e cansado de pegar ônibus, comprei uma lambretinha e no começo não tinha carta, era menor de idade, não tinha habilitação, mas depois atingi a maioridade e comprei. Aí meu pai, monto pra lá e pra cá, é perigoso e tal, vendi a lambretinha e aí peguei o Golzinho dele e aí me mobilizava com o Golzinho BX-AR. Que bom. Então você dificilmente você veio a Guarulhos de ônibus, você não lembra dos trajetos? Vim de ônibus muitas vezes. Vim, porque o Golzinho às vezes deixava a gente na mão, né? Você vinha mais para a Central ou você também... Para FIG. Eu ia para FIG. Era difícil, não era fácil. Então pegava um ônibus até o Tucuruvi, do Tucuruvi pegava um ônibus verdinho, né, que era verdinho, de lá para FIG. Saía do terminal, não tinha metrô, não tinha nada ainda. Você chegou a frequentar bem a cidade durante o dia, a noite, nessa época? Não, nessa época não, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu vinha para cá, para Guarulhos, para estudar. Então, em termos assim de uma visualização de Guarulhos de ontem e de hoje, você pode falar muito pouco, assim. Eu posso falar pelo que a gente acompanhou posteriormente, né, com a vinda, né, desde cedo também, quando eu comecei a advogar, eu frequento, né, eu conheço algumas pessoas do Jardim Presidente Dutra, até se tiverem eu vindo aí, quero deixar um abraço para vocês todos aí, pessoal do Jardim Presidente Dutra, que eu sempre ia estar lá, e a primeira vez que eu estive no Jardim Presidente Dutra não existia asfalto, né? Era tudo terra, né, naquela época. Eu andei muito por ali também, quando eu trabalhava com contabilidade, no Presidente Dutra, Parque São Luís, e antes do aeroporto, né?
que aí depois que veio o aeroporto, aquele povo todo se mobilizou para não deixar ir o aeroporto para lá. Dentro daquelas discussões, houve a sociedade amigo de bairro lá, se reuniram para não deixar levar, mas no fim depois acabou vindo mesmo, né? E muitos daqueles chacareiros que moravam naquela região acabaram sendo desapropriados, né? Sim. E realmente era tudo ruas de terra, era um ônibus de hora em hora. Era muito difícil. E eu trabalhava com uma contabilidade, a gente tinha alguns clientes que a gente ia lá buscar a documentação, receber as mensalidades do trabalho que fazia, né? E realmente era bastante remoto lá, era muito, muito rústico, tudo muito rústico, né? Sim. Aí depois do aeroporto, aí houve aquela pujança, né? Aquela Sim. coisa, todo mundo cresceu e hoje esse crescimento que a gente vê aí, infelizmente um pouco desordenado, né? Sim, sim. Mas isso é o mal do país, né? Hoje eu vou lá no Jardim Presidente Dutra, está super bem desenvolvido, avançou bastante, né? Então a acessibilidade melhorou, ainda tem lá algumas dificuldades nas vias, mas enfim, do que era para o que avançou muito. Realmente melhorou bastante, né? Vai se melhorando aos pouquinhos, né? Mas Sim. infelizmente é o tal negócio, se tivesse sido projetado Sim, lá sim. com uma... Mas isso né? é característica dos países subdesenvolvidos, né? Então o Estado não consegue, muitas vezes, acompanhar o ritmo do crescimento populacional, né? Exatamente. E é o que também eu acho que atrapalhou um pouco esse nosso desenvolvimento mais ordenado, né? Sim. Essa demanda de pessoas que migraram para cá, né? Houve esse desenvolvimento da densidade demográfica muito repentina, muito rápida, muitas pessoas se locomovendo para cá e hoje o Estado, o município não consegue atender todos ao mesmo tempo, Não, né? não. Então fica mais difícil. Isso não é um problema de Guarulhos, né? É um problema do Brasil. Vamos agora falar um pouquinho da sua atuação como advogado. Por que você então partiu para a advocacia criminalista? Sempre coisa, tive um interesse pela área criminal, sempre gostei de estudar a matéria, né? Então desde a faculdade ficava acompanhando os professores, ia bem nas matérias, as disciplinas voltadas ao direito penal, processo penal, né? Medicina legal, gostava bastante ali talvez porque é natural, todo acadêmico sempre tendencia a ir para a área criminal, aí quando vai para a prática acaba encontrando uma série de dificuldades. Eu fui bem sucedido, feliz, porque desde então falei, essa é a minha área de desenvolvimento. A pujança, que é a Constituição Federal, ela é muito latente no direito penal, porque a gente lida o tempo inteiro com a arbitrariedade do Estado, a potência do Estado, a força estatal. E a defesa processual penal, ela justamente é uma ferramenta para que não se ocorram injustiças. E talvez essa probabilidade, essa ferramenta de fazer prevalecer a isonomia e fazer prevalecer a Constituição Federal me tornou ali o interesse, me deu o interesse de ser advogado criminal e naturalmente a defesa da Constituição. Então o gosto vem daí, vem dessa dificuldade de lidar ali com a situação adversa que é muitas vezes o Estado com todo o seu poder frente ao indivíduo, né? Que não se confunda o advogado criminal com o crime ou o criminoso, né? Então falando justamente dessa responsabilidade do Estado, né? Do processo criminal e tal, na sua opinião, o que realmente dificulta mais, né? Para que haja uma melhora nesse sentido? Porque a gente vê pessoas falando que muitas vezes a demora no julgamento das ações, especificamente as criminais, muitas vezes é uma necessidade, até alguns opinam nesse sentido, de que essa demora às vezes é até uma melhora para que realmente aquela pessoa que estaria ali para receber uma condenação ou não, poderia ter muito mais tempo para que essa condenação ou essa investigação ou o processo em si acabasse esclarecendo melhor os fatos
que estão ali sendo discutidos, se houve ou não houve o crime e tal. E o que realmente o Estado falta, o que falta para o Estado para exatamente haver um pouco mais dessa melhora, dessa não demora. Como é que você vê essa situação? Veja, também tem a ver com a deficiência do Estado, porque você jogar responsabilidade na advocacia criminal pela demora de um processamento, pelo número excessivo de recursos, não é verdade. O direito processual penal, ele tem os prazos diferentes do direito processual civil. Só quando você está tratando lá dos recursos especial e extraordinário que você tem um prazo um pouquinho maior, que agora com a entrada do novo Código de Processo Civil, houve ali uma discussão se vai ser 15 dias úteis ou se não vai ser, porque os prazos criminais são todos dias corridos. Então, embargos de declaração, por exemplo, são 2 dias. Razões de apelação são 8 dias. Então, como que você pode atribuir à defesa criminal a morosidade? Não, a morosidade ela vem da dificuldade que o Estado tem em processar. Né? Porque, veja, há possibilidades, desde que fundamentadas, de se interromper ali os recursos. Recentemente, eu vejo aí a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tem lá, determina o trânsito em julgado, remeta-se os autos à origem, ponto final, acabou. Né? Então, atribuir à defesa, não. Eu vejo que é um equívoco, é uma falácia, o problema realmente está no Estado, que de fato está saturado. Então, você tire por Guarulhos. Guarulhos, nós temos aqui quase 1.400.000 habitantes, né? Segundo o censo de 2010, são 1.300.000, para hoje deve estar ali estimado em 1.400.000 e alguma coisa, quase 1.500.000 habitantes. Sim. São 6 varas criminais ordinárias. Imagina, uma população dessa... Porque a gente ouve falar... Ou seja, é impossível que o magistrado consiga conduzir em prazo razoável um processo. A população anda muito descrente com relação ao Poder Judiciário, né? E dizer que os criminosos ficam impunes, né? A demora da condenação. Enfim, há uma descredibilidade muito grande da população em relação a isso, né? Então, realmente deveria haver uma melhora nesse sentido, na minha opinião. Queria lembrar que nós estamos ao vivo, né, pela TV Thalito News, com o meu querido amigo Dr. Eduardo Ferrari, nosso atual presidente da OAB. Estamos falando agora um pouquinho sobre a área dele, que é a área criminal, né, e desse descontentamento da população em achar que a impunidade, né, dos criminosos, por causa da demora no julgamento, e pega aqui, solta ali, essas coisas, né? A nossa justiça, com todo o respeito a quem pense diferente, e assim é importante que isso eu diga, e as diferenças que fazem a gente avançar, evoluir, nossa justiça prende muito e prende mal. Prende muito e prende mal. E todo esse processo, toda esse sistema que é voltado a prender demais, gera uma série de outras consequências. Né? Já está mais do que demonstrado que a população carcerária aumentou vertiginosamente e o problema do crime não resolveu. Não resolveu. E custa muito caro para o Estado uma pessoa ficar presa. E não vai resolver. Nós temos de buscar a base, buscar a educação. A educação, sim, vai mudar a perspectiva. Claro que não é de um dia para o outro. Essa flexibilidade da lei e essas decisões de se prender na residência, prender essas prisões mais moderadas, né? A própria lei 9.099, né? Das pequenos crimes aí e tal. Você acha isso que é uma coisa boa para a nação brasileira? Eu penso que sim, são diversos fatores que levam alguém a cometer um crime. Por exemplo, aumentou-se muito mais a possibilidade de você cometer uma infração criminal. Por exemplo, hoje, se você for pego dirigindo o veículo, você vai ser autuado em flagrante. Se você estiver sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância psicotrópica, você vai entrar no rol daqueles que são autuados em flagrante. A mesma coisa, a violência doméstica. Não é? Enfim, é evidente que cada caso é um caso, não é, Nelson? Mas sim, vejo que é necessário dosar. Em termos preventivos, o que
na sua opinião, em termos preventivos, o que poderia se fazer para minimizar essa situação, essa complexidade toda aí? Olha, veja, o Código Penal... Dentro da sua experiência. Né? Claro, o Código Penal está lá, né? Está lá, e para quem vier a cometer a infração, responsabilizar, né? Enfim, então, o que é, na minha visão, importante, o que é determinante, é a educação. O que vai mudar a nossa sociedade é a educação. Se nós tivermos uma educação consistente na base, lá nas periferias, aqui no centro de Guarulhos, você vê, é diferente de uma... quanto mais o Estado está distante, Nelson, mais difícil é o controle da situação. E ser educado praticamente seria respeitar as mínimas regras morais, cívicas e legais, né? Sim. É o mínimo, né? As mínimas regras, né? Você não se envolver com a ilegalidade ou com algum ato que você sabe que se você cometer você vai ser punido, né? Então, esse é o grande lance da história, porque veja, se você está lá numa comunidade, numa carente, num grupo de pessoas que têm necessidades financeiras e dentro de um ambiente onde não há qualquer tipo de perspectiva, muitas vezes essa visão, essa ideia não é percebida por aquele indivíduo que está lá na sua base, na sua formação. Então você dizer, aquele garoto, ele comete um crime, ele vai ser punido, mas não estou dizendo aqui que a gente não deve punir, pelo contrário, deve se punir, mas eu vejo que tem que ter uma efetiva educação lá, porque cada vez que o Estado se encontra distante, mais problemas nós vamos encontrar. E a quem, na sua opinião, cabe efetivamente essa educação? A nossa Constituição prega e preza que a educação ela tem que se iniciar na família. Sim, na família, evidente. Depois, na falta da família, que o Estado estaria aí tendo que participar efetivamente. Sim. Aí você pega as famílias desestruturadas, por exemplo. Não é? Exatamente. E o que você aconselha justamente para a nossa sociedade, né? Você acha que a família ela teria que... Ela está perecendo aí, ela está desestruturada? Veja, a gente precisa trabalhar numa prevenção estrutural da família? Claro, sim. Nós temos que buscar sempre desenvolver, porque muitas vezes, falando agora do dependente químico, quando você busca um tratamento para o dependente químico, você não pode só tratar o dependente químico, você tem que tratar o pai, a mãe, aqueles que convivem, porque se tudo continuar igual, depois de um tratamento daquele dependente químico, ele vai voltar para a dependência química. E é eterno, porque tudo aquilo que a gente vê, experimenta, não esquece mais. Vou tocar num ponto aqui que hoje parece que há uma revolta também da população muito grande, a gente vê aí reclamações quase que direto de várias pessoas, o preso ganhar um salário maior do que o trabalhador. O que você acha disso? Você acha que isso ajuda a desestruturar ou estruturar a família? Olha, você deve estar falando com respeito ao auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão ele é estabelecido na lei, ele não é estabelecido para todos os presos, ele é estabelecido aos presos que são aqueles que eram contribuintes da Previdência e que depois de irem para a cadeia, seja por qual motivo for, eles possuem a qualidade de segurado. Quem não possui a qualidade de segurado não vai ter direito a esse auxílio. Quem possui a qualidade de segurado está na lei dizendo que existe a possibilidade. Então, se está na lei, nós temos que cumprir a lei. Mas esse valor, ele como segurado, ele ganha ainda mais do que o segurado trabalhador. Olha, eu não saberia te dizer exatamente o valor. Você acha que isso Então, eu não tenho como tirar mas eu sei que o tem valor que ter uma equiparação ali, eu acho que é um salário mínimo que ele... Não, é um pouquinho mais. Se for um pouco mais, um pouco menos, mas enfim... E assim, não é todo aquele que contribuiu que vai receber, aquele que ganha, que tinha contribuído, e mesmo aquele que contribui e que tem um salário acima, também não. Então existe uma faixa de atendimento, ou seja, é uma faixa que vai atender. Se aquele rapaz ou aquela mulher que foram presos e se encontram e encontravam-se na qualidade de segurado e possuem um salário acima daquele que é estabelecido na lei, eles não vão ter direito ao auxílio. Aquele que não tinha a contribuição, que não é considerado o contribuinte, ele não vai ter direito. Então, também tem que analisar a coisa de uma forma objetiva.
não é qualquer preso que tem direito ao Sim. auxílio reclusão. Sim. Não que também não mereça, né? É Acho questão que todo- legal. A questão é simples, é legal. Porque nós temos trabalhadores que não trabalharam, mas chega mesma numa coisa. determinada idade e acaba recebendo por lei um salário mínimo. Que você está falando do LOAS, provavelmente. do né? LOAS, Que é um, então. que é Então, um eu benefício, não é nenhuma eu aposentadoria, é acho um que benefício assistencialista. Né? Só que, infelizmente, no nosso país, né, sempre o preso sempre perde os direitos civis, né? Geralmente ele perde todos os direitos civis, ele não pode votar, então ele perde todos os direitos civis. Essa lei que veio aí a dar esse benefício para o preso, quer dizer, foi um avanço, na verdade, também, né? Porque antigamente não existia. Sim. Né? Agora, como nós estamos falando de família desestruturada, a família que a gente quer ver estruturada, eu acho também que a desestruturação da família advém justamente hoje dessa falta de emprego, né, e dessa densidade demográfica. Antigamente trabalhar era mais fácil. A vida é muito dura, Nelson. Antigamente você arrumava emprego mais fácil, hoje você não arruma emprego tão fácil assim. Né? E também você vai arrumar um emprego que não vai te dar uma estabilidade financeira para você ter, cumprir todas as suas necessidades básicas. Né? Uhum. Então eu acho que a gente tinha, até como advogados, né, a gente tinha que tentar debater bastante essa situação, de tentar levar alguma sugestão para os administradores, né, para os políticos, agentes políticos, no sentido de se buscar elementos que possam realmente levar um ganho maior aos pais de família, né? Porque o homem sempre foi o provedor, e ainda há uma ótica da maioria da sociedade de que o homem é o provedor. A mulher ainda olha para o homem também desse jeito, apesar desse avanço agora. Isso já mudou faz tempo, não, né? não, Eu ainda tenho não. dúvidas que isso mudou. Não, mas mudou ainda faz tempo. pessoalmente, ali entre homem e mulher, ainda há essa cobrança de o homem ser o provedor. Eu acho que há também, né? Mas hoje em não. dia a sociedade é muito diferente, Mas né? se você do vê, que era, né? A mulher hoje em dia, pelo contrário, a mulher é a maioria. Mas se você E analisar, ela é muitas vezes o pai de família, né? se você na casa, analisar o uma homem na relação casa, hoje podemos entre dizer homem, assim. se você analisar uma relação hoje que começa entre homem e mulher, muitas vezes a mulher, como ela já tem vamos dizer assim, um ganho um pouquinho razoável, ela já é independente, muitas vezes ela vai ter dificuldade com uma pessoa de se relacionar, porque muitas vezes ela ganha mais do que ele. Então, É um fator que pode acontecer. há um choque hoje muito grande. Pode acontecer. Né? Então isso também a gente tem que ponderar. Mas voltando agora então para o lado da advocacia mais fina, agora da representatividade. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Pois não. Nelson, que lá atrás a gente falou um pouquinho da família e eu não mencionei as minhas duas Sim, maravilhosas mas eu vou- sobrinhas. Sobrinhas? Gêmeas, a Manuela e a Vitória. Ó, Tá. um beijo Você para ia falar da vocês. esposa e dos filhos. Já. Um beijo para Você vocês, ia falar Manuela da e esposa, Vitória. dos filhos já também pode Ah, ficar à sim, vontade. claro, né? minha esposa Daniela, que estamos juntos há 25 anos. Parabéns. O primeiro Rodas de prata. beijo ali que eu dei na minha namorada, que é minha bacana. namorada até hoje, foi em 9 de abril de 1994. Poxa, olha só. Né? E em 96 fomos brindados Eu com o fiquei nosso noivo amor com a em minha 28 filha. de abril. Hoje. E a minha filha querida, a Gabriela, também, que está Maravilha. hoje Um abraço para ela. estudando para a OAB, vai fazer prova domingo. Olha que bacana. Está terminando a faculdade, está no 5º ano. Um beijão, filha. Beijão, Dani. Beijão, Manu. Vitória, melhora logo, hein, Vitória? Vitória está com conjuntivite. Legal. A razão da minha vida, minha esposa, minha filha. Então, agora falando um pouco da nossa representatividade, você hoje, o nosso representante mor, né, da nossa subseção aí, logicamente com uma responsabilidade muito grande, né, que você está assumindo aí recentemente, são 6 meses, né? 8 meses, 8 meses. Iniciou-se agora, o 8º mês. 8 meses, tem mais alguns meses pela frente aí. E eu queria saber de você como é que você está justamente vendo a dificuldade ou facilidade na questão de nós subseções, né, não termos independência econômica para podermos realmente, você como nosso representante, nos dar mais, atender mais os anseios da nossa classe. Como é que você
pode Veja, estar Nelson. nos colocando aí? Hoje nós somos inscritos em Guarulhos, números de hoje atualizados, 6.246 inscritos. Dentre eles, 3.104 mulheres advogadas e 107 mulheres estagiárias. 2.933 homens advogados e 77 homens estagiários. Nós temos uma inadimplência altíssima de 20%, ou seja, 1.290 devedores aqui. E veja que Estamos recebendo notícia do nosso querido Rodrigo Cunha, né, um da diretoria lá da OAB. Rodrigo Um Cunha, abraço para ele. O português aí membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas, nosso grande Rodrigo Cunha. Né? E assim, evidentemente que uma subseção, nós somos a 4ª subseção no Estado, né? Tirante São Paulo. Então nós somos uma das maiores, as 5 maiores do Estado. E notadamente, nossa verba mensal ela é ínfima. Aí vai da gestão, administrar, trabalhar com parcerias, patrocínios. Só que, lamentavelmente, você não faz essa gerência direta. Não, né? Você não faço. depende da seccional. Não é isso? Nós fazemos ali... Eu estou falando justamente da independência Sim, econômica vamos chegar da lá. subseção. Né? Nós vamos chegar lá. Então, os números, se você analisar aqui, Não, porque que a anuidade são R$1.000, né? Por exemplo, eu ia te perguntar, 6 exatamente milhões. também, nós estamos falando de uma inadimplência. Né? Sim, sim. São dados. Eu quero chegar aonde com isso? Então vamos A complexidade da estrutura óbvia. Então, dizer simplesmente, precisamos de uma independência financeira, não é o ponto. Existe, junto à seccional, o presidente Caio Augusto, fica aqui também, grande abraço ao presidente Caio. Falamos hoje, presidente Caio. Obrigado, presidente Caio, pela oportunidade de nos brindar com a sua presença agora, dia 23. Vai estar aqui conosco, dia 23 de agosto, abrindo o nosso congresso. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho. A promessa e a ideia de cada vez mais dar autonomia à subseção. Então existe a promessa de campanha dele, não foi? Existe essa discussão, ele tem isso como uma pauta efetiva e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Notadamente, isso vai ser ótimo para a subseção, porque vai lhe dar autonomia administrativa. Né? Então hoje a gente fica muito vinculado à seccional. Né? E aqui... Isso é cômodo você trabalhar com isso ou você sente dificuldade? Esse é o sistema que nós temos hoje. Né? Eu me sinto muito confortável porque todas as vezes que eu preciso conversar com a seccional, trabalhar alguma coisa que foge à curva, nós vamos até lá. Em via de regra, nós temos aqui 6.000 inscritos, uma advocacia extremamente ativa, pujante e, em regra, nós trabalhamos de uma forma independente. Por exemplo, fizemos o baile agora. E esse baile não despendeu R$1 da subseção. Tudo através de parcerias, tudo através da venda de ingressos, tudo através de patrocínios, enfim. Você tem que criar ferramentas de trabalho para você gerir. Tudo de uma forma transparente, de uma forma lúcida. Ao meu ver, não é um exemplo... Porque lazer, todo mundo gosta de lazer. Agora, a minha preocupação é exatamente para aquilo, para a necessidade de realmente instrumentos para que a nossa advocacia, o nosso ministério, seja melhorado junto ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo. E até porque você citou aí uma inadimplência, Sim. E eu me preocupo com essa inadimplência, porque na verdade são colegas advogados que muitas vezes têm até dificuldade de pagar. Sim, a anuidade do custo é alto. E isso está acontecendo por quê? Porque de repente ele também não está tendo o trabalho suficiente, não está tendo o ganho suficiente para inclusive pagar a própria anuidade. Ou, com raras exceções, pessoas que não pagam porque não pagam mesmo. Mas a maioria daqueles porque eu já vi que casos, deixam de pagar porque não estão em condições mesmo. A gente sabe mas disso. eu já vi casos de pessoas que ficaram anos sem pagar e porque a OAB também, infelizmente, às vezes falta, né? Em dar uma fiscalização melhor e buscar a cobrança e tal. Veja, isso, não, aí eu retribuo a você com uma pergunta que eu sempre costumo dizer, né? A gente faz as entregas de carteira, está sempre em contato com a advocacia. Quem é a OAB? eu sempre digo que somos nós. Pois é. Pois é, mas só que quem vai gerir e vai administrar, muitas vezes
sabe que isso acontece, mas não vai ao fundo, não vai ao Então veja, vou avançar nos exemplos. Né? Porque eu conheço, estou te falando isso porque eu conheço, já vi colegas nossos que já devia mais de 7 anos a anuidade e não foram cobrados. Acontece. Hoje tem uma então ação, há uma falha. Hoje eu tenho uma ação efetiva. E a minha preocupação não é eles não pagarem, não. A minha preocupação é por que eles não estão pagando. Sim. Será que eles estão tendo serviço? Porque a concorrência hoje é muito grande. Né? Verdade, verdade. Bom, então veja, olha, para você ter uma ideia, um exemplo de gestão. É. Um exemplo de gestão. Então nós temos uma preocupação muito grande e nós, toda a nossa diretoria executiva, aliás, fica aqui um grande abraço, doutor Ivani Tavares, doutor Rodrigo Prates, doutor Abner Vidal, doutora Ana Paula Faustino, nós somos advogados de balcão. Umbigo no balcão. Então nós conhecemos todos os fóruns da cidade, eu conheço todas as delegacias da cidade pela minha militância e veja, detectamos situações e planejamos, estruturamos, isso faríamos se fôssemos independentes financeiramente. Então a trabalhista, por exemplo, nós estamos com um projeto para triplicar o tamanho da sala. Nós estivemos semana passada junto com a doutora Hilma, que é a presidente do TRT2, levando para ela a demanda. E antes de levar a demanda, nós levantamos as possibilidades locais. Conversamos com a juíza diretora, a doutora Anete, e discutimos com ela e também com o chefe da contadoria, que era um ambiente próximo, e ali nós definimos que o espaço que a gente precisa está livre. Então já levamos um projeto assinado em conjunto para a doutora Hilma. Para quê? Para triplicar o tamanho, porque a sala da advocacia no Fórum Trabalhista ficou pequena. O mesmo no Fórum Central, que fizemos no ano passado uma mudança de um tamanho que duplicou, mas não fizemos a reforma da sala. Então, levamos as demandas e vamos fazer a reforma. Então, gestão é isso, Nelson, constatar, planejar e executar. Então, por exemplo, eu me preocupo muito, doutor, eu acho que isso é necessário, é válido, mas eu estou falando aqui de ganhos, do trabalho do advogado. Sim, por sim. exemplo, Aí é uma outra situação. Nós temos um convênio com a Defensoria Pública, que eu atribuo particularmente como péssimo. O ganho que eles nos dão lá é muito pouco, e isso também tira a concorrência do advogado que mantém um escritório, porque ninguém mais procura escritório de advogado, vão procurar a Defensoria Pública, sem falar que temos outras instituições aí que têm convênio muito melhor do que o da nossa OAB, e vou citar aqui, que o senhor conhece, que é a Asbrad, certo? Então, veja, o que o senhor hoje, como gestor, nosso representante, pretende fazer em relação a isso? Junto com a seccional, com a federal, porque nós precisamos melhorar os ganhos da nossa profissão. Sim. Veja, nós não podemos nos curvar. Diversas ações. Não podemos nos curvar aí, nós temos que ter ganho. Nós temos que... o processo é complexo. Os nossos patrocinados têm que procurar os advogados. Assim, veja, a assistência judiciária, nós temos o doutor José Roberto, que está à frente, e que constantemente batalha e luta pela advocacia. E nós estamos aqui buscando agora um diálogo maior com a Defensoria Pública. Esgotamos todas as possibilidades de negociação em Guarulhos. Nós vamos para São Paulo, nós temos 2 expedientes, um expediente para tratar de uma questão que diz respeito à execução de alimentos, pelos 2 ritos, que eles mandam uma nomeação para 2 ritos, está errado. Isso aí já é, se são 2, são 2 opções. Então, nós vamos discutir isso daí. E também na violência doméstica, que tem lá a previsão legal da mulher vítima de violência ser representada por um advogado, a defensoria não nomeia. Então você veja, ali também tem um espaço de mercado. Quando nomeia das brades. Nomeia do réu. Para o réu. Sim, pro réu. Eu estou falando de uma coisa mais grave ainda, Nelson. Eu entendi. Mais grave ainda. Percebe? Então, assim, são dificuldades que a gente encontra. E assim, e o convênio, ele precisa de ajustes, então, ele tem avançado, ele tem buscado, e assim, nós temos ali demandas equacionadas, nós temos, a coisa não flui de uma forma aleatória, a coisa flui de uma forma concatenada, de uma forma organizada. Né? E sem falar também, doutor, agora só para a gente suavizar um pouco, mas eu queria saber também da sua visão em relação justamente ao Poder Judiciário. Né? Nós temos tido aí diversos problemas aí, de falta, sei lá, é uma dificuldade muito grande, apesar da facilidade hoje do eletrônico e tal, mas ainda
nós estamos praticamente gatinhando, porque o eletrônico também é coisa nova, né? É coisa de anos, uns 2, 3 anos, ainda tem muita dificuldade, às vezes o sistema cai. Então a gente tem os novos procedimentos do novo Código de Processo, tudo isso nós estamos nos readaptando, na verdade. A advocacia, ela avança constantemente. Ela é dinâmica, né? É uma dinâmica. É. É uma dinâmica. Então, na sua opinião, assim, em relação ao Poder Judiciário, né? O que poderia ser feito, por exemplo, porque cada vara tem um juiz, cada juiz praticamente tem uma forma de trabalhar, quase que bastante diferente um do outro. Às vezes você tem facilidade numa vara, dificuldade na outra. Ou a falta de efetivo também, que parece que é um problema hoje. O tribunal não contrata ninguém já faz tempo. Muita gente aposentando, pessoas novas vindo trabalhar, sem experiência. Apesar de a gente não encostar hoje mais um livro no balcão, é tudo praticamente. A gente encosta. E tem que encostar. Mas nós estamos aí praticamente nos reaprendendo. Né? Sim. Reaprendendo. Eu vejo com preocupação. Então, são grandes dificuldades. A OAB a serem tem superadas. pensado nisso, o que pode ser feito, se isso tem sido debatido, né? Sim. De buscar o entendimento, porque, lógico, e isso eu estou preocupado com essas coisas, não pensando só no advogado. Eu estou pensando que se nós encontrarmos maneiras, mais flexibilidade para a gente poder atuar nas causas dos nossos, né, no patrocínio dos nossos cidadãos, para que a justiça seja mais célere, mais rápida, né, que seja uma solução. Você vê, nós temos problemas até na área criminal, só voltando agora com relação ao deslocamento de preso. Existem leis que tentam facilitar, né? Então, dá uma palhinha sobre isso aí, porque infelizmente nós estamos já chegando ao final do nossa entrevista, e a Daniela Cerqueira, minha esposa. Sua esposa? Está mandando um abraço aí para nós. Vanessa Morim, grande amiga, presidente da Comissão Ricardo de Fiscalização. Alexander também, Ricardo dando um Alexander alô, também. está nos Prerrogativas, assistindo. muito bem. Veja, Nelson, nós vamos sempre esbarrar na questão do subdesenvolvimento. O sistema hoje está ruim? Está, mas já foi muito pior. Avançou, melhorou. Quando a gente vem trabalhando, já desde a gestão anterior, à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no diálogo, nós tínhamos muita dificuldade de comunicação. Aqui, falando do Guarulhos, né, que efetivamente onde significa para nós a nossa efetivação. Nós tínhamos muita dificuldade de diálogo. E qual foi a minha ideia? Vamos ouvir, para poder sermos ouvidos. Então, funcionou. Ouvimos, somos ouvidos. Claro, tudo ainda, muita coisa ainda tem que melhorar, mas as coisas têm avançado. Hoje nós temos um diretor do fórum que abre um canal de comunicação com a advocacia, tanto no fórum civil quanto no fórum trabalhista. Nós temos acesso, nós temos discussões, nós conseguimos avançar de uma forma efetiva. Esse é o trabalho da advocacia, manter um bom relacionamento entre as instituições. O sistema tem dificuldades? Tem. E aí, quando nós vamos evoluindo, colocando ideias. Para você ter uma ideia, tivemos lá com a doutora Hilma, do TRT2, que é a presidente do tribunal, e ela, na conversa, se disponibilizou a estar presente com a gente aqui em outubro para discutir as demandas necessárias para a advocacia de Guarulhos. Olha que beleza. Não é? Para quê? Para que possamos conversar. O que está acontecendo de errado? E nós temos isso, você sabe, você esteve com a gente na Blitz da advocacia. Por que a Blitz? Porque a gente não quer deixar o advogado exposto, deixar o advogado exposto. Então a OAB entra em cena, constata, faz um relatório e vai discutir. E vai bater um papo, e vai conversar. Vamos judicializar, vamos pôr para frente? Vamos, se for necessário. Se não for necessário, nós vamos resolver. Então, temos histórico de necessidade. Nós tivemos uma ação efetiva que removeu uma juíza daqui de Guarulhos. E assim, a sociedade da advocacia unida, sai da frente, Nelson. Mais unido, né? Está precisando de mais união ainda, né? Infelizmente. Mas olha, já que você tocou na parte da prerrogativa, você que foi na gestão passada, também teve bastante à frente da prerrogativa, eu estou agora na comissão, seu convite, né, que foi muito honrado para mim, o seu convite, estamos lá, tal. Tenho atuado muito pouco, mas
buscando, na verdade, o que eu havia dito para o senhor, a questão da prevenção. Né? Atue mais, Nelson. Precisamos de mais atuação. Mas eu tenho buscado atuar mais na prevenção, até porque a tecnologia hoje, ela acaba nos tirando aquele contato humano. Né? E eu penso que através do contato humano e do bom senso do ser humano, as questões poderão ser mais flexibilizadas, entendeu? Dentro do cumprimento da lei, logicamente. Né? Então, como o senhor atuou bastante aí, em termos, por exemplo, o senhor entende que nós, advogados, quando temos algum problema que nos fere a prerrogativa, como o senhor acha que esse advogado deve proceder, dentro da sua experiência? Como é que ele deve proceder? Você acha, ele deve procurar a OAB para levar os problemas e a OAB ter mais problema, ou ele tem que buscar uma outra forma pessoal dele estar encarando essa situação e tentando mais ou menos contornar a sua situação? Porque tem casos e casos, né? Qual seria a sua orientação nesse sentido? É básica, simples. Nós temos uma comissão de direitos e prerrogativas, nós temos uma diretoria de ética, disciplina, comissão de direitos e prerrogativas, enfim, trazer para a OAB. O advogado não precisa se expor. E o advogado tem a certeza, se nós detectarmos que se trata de fato de prerrogativas, nós vamos agir, Nelson. A ação, o primeiro defensor natural das prerrogativas é o próprio advogado, é a própria advogada. Só que, todos nós sabemos, há muita dificuldade, muitos obstáculos de ele agir sozinho. Encontrou essa dificuldade, tem que acionar a Comissão de Direitos e Prerrogativas. E certamente essa comissão vai agir, você sabe disso, você participa das discussões, das linhas, das estratégias, das ações. Então, o advogado deve agir num primeiro momento enfrentando a questão, e se não conseguir, se estiver diante de uma situação a qual está sendo violado em suas prerrogativas, deve acionar a comissão. Esta ação que a comissão poderá estar fazendo, ou eventualmente a própria OAB, no seu todo, em relação a justamente um desrespeito à prerrogativa do advogado, a questão da criminalização dessa quebra da prerrogativa do advogado. Como é que ela está hoje? Hoje ela está funcionando? Ela está legalizada? Foi aprovada? Hoje não há. Não, nós temos hoje, está na Câmara dos Deputados, já está aprovada no Senado e quase a unanimidade passou pela CCJ. E isso vai ser votado entre essa semana e a outra semana, segundo informações obtidas ontem com o Luiz Flávio Gomes, que esteve conosco na sede da OAB e nos posicionou. E no sentido dele, essa lei passa. Vamos ter a criminalização da violação das prerrogativas. Maravilha. E isso vai avançar. Eu queria, Nelson, para finalizar rapidamente, passar alguns dados aqui significativos dessa gestão que iniciou em janeiro, mas que vem em uma sequência da gestão anterior. Eu digo sequência porque quando nós todos trabalhamos na gestão anterior, nós tínhamos frentes de trabalho. Eu participei da diretoria adjunta, Rodrigo Prates participou da diretoria adjunta, Ivani Tavares participou da diretoria adjunta. Então, somos uma sequência de um trabalho com total independência. Por exemplo, 47 palestras na OAB em 29 semanas. Veja, são quase 2 palestras por semana. 2.000 atingidos, né? 2.000 atingidos. Ontem nós tivemos a palestra do Luiz Flávio Gomes e ela teve, durante o momento que a gente monitorou, 1.000 visualizações. Ou seja, objetivo atingido. O advogado, a advogada acessando e tendo acesso efetivo à palestra. Veja, palestras muito produtivas, palestras efetivas, palestras com quórum razoável, ainda que sendo transmitidas por videoconferência, e também tivemos no projeto OAB Vai à Escola. Esse projeto é um projeto importantíssimo, tem a ver com aquilo que a gente conversou no início do nosso papo, Nelson. A cidadania chegando onde o Estado tem dificuldade de chegar. 42 palestras. A única falha que eu vejo nesse programa, doutor, da minha opinião particular, é que o tema, quem escolhe, na verdade, são os alunos e às vezes são temas... Não, veja, nós temos várias discussões... eu acho que a gente tem que levar temas também mais importantes. Sim, mas veja, deixa eu te passar os números, Nelson. A crítica pela crítica, muitas vezes, não chegamos a lugar nenhum. Eu sei. O que importa,
42 palestras realizadas em escolas da periferia de Guarulhos, local onde há pouca acessibilidade ao Estado. A OAB está lá. Digo mais, voluntariamente. Então o advogado ou a advogada pega o seu carro, ou pega a sua condução, vai até o local, despende, paga tudo do seu bolso. Então você sabe como funciona. Quantos atingidos? 4.000. Nós temos um exemplo na nossa diretoria adjunta, o doutor Alan Pinheiro, quando estudava, recebeu a visita da OAB Bahia Escola. E ele dá esse testemunho nas palestras que ele tem hoje. E ele menciona, eu despertei para a área jurídica após essa palestra. E nós vamos ter uma visita monitorada. Alunos de colégios da periferia vão vir à OAB e vão conhecer a estrutura da OAB. Sim. Conversaram com aqueles que ali palestram e disseram o sonho de ser advogado, de ser advogada. Veja, nós teremos agora também, Nelson, um circuito, primeiro circuito de combate à violência contra a mulher. É mais do que notório que nós temos que fazer algo. E a OAB está preocupada com isso. Nós vamos estar monitorando, nós vamos montar depois de todas as palestras, de todas as discussões, de todas as oficinas, uma carta. E o sonho desse projeto é fazer uma cartilha da OAB Guarulhos a respeito de violência contra a mulher. Nós vamos ter agora, dia 23/8, o terceiro congresso da advocacia. Nós vamos ter o Caio Augusto abrindo o projeto para a gente, o congresso para a gente. Nós vamos ter o Fábio Tofik palestrando. Nós vamos ter a Flávia Rahal palestrando. Nós vamos ter Malavase palestrando. Nós vamos ter Pratas da Casa, Rodrigo Prates, Alan Pinheiro palestrando. Nós vamos ter o Sebrae palestrando. Nós vamos ter oficinas. Enfim, dia 23/8 de 2019, a partir das 8 horas. Então veja, Nelson, são números significativos lá, e, assim, e efetivos. Eu sei que está sendo feito um trabalho. Eu até, só para finalizar, com relação à violência contra a mulher, eu tenho entrevistado pessoas aqui, inclusive algumas chegaram à conclusão, em relação à minha opinião, que além de assistir às mulheres, nós também temos que assistir aos homens, porque se eles são os causadores dessa violência, sim, então eles estão doentes. Esse projeto eles que precisam receber assistência multidisciplinar, vai haver um projeto multidisciplinar nesse circuito. Se a OAB estiver fazendo isso, sim, vamos trabalhar nesse sentido. Sim, porque veja, não basta simplesmente falar sou contra, não, nós vamos mostrar soluções. Porque, então nós vamos trazer, por exemplo, o projeto das constelações. O homem como provedor de uma família, ele tem a grande dificuldade hoje de manter uma família estável, tranquila, né? Então o homem precisa receber também assistência, já que ele é o causador da violência contra a mulher. Doutor, infelizmente, chegamos ao final, aí começamos um pouquinho atrasado, estamos terminando um pouquinho além do horário. Perfeito. Quero agradecer a sua vinda, você ter aceitado o convite. É muito bom saber de tudo que você falou sobre você, essa parte musical que eu não conhecia, né? E, então, de forma que eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso da sua presença, da gente poder ter batido esse papo gostoso, né? Obrigado, Nelson. E desejar para você toda a facilidade do mundo para que você complete essa sua gestão lá, só com grandes realizações. Viu? Muito bem, bom, mais uma vez agradeço. E estamos lá, apesar da minha ajuda ser pequena, às vezes até com um pouco de crítica, mas penso eu, crítica construtiva, né? Que o senhor possa aproveitar, entendeu? Também esse meu lado. Doutor Nelson, a ordem é nossa, a ordem dos advogados do Brasil. E dizer para os nossos colegas que venham também, não só, venham trazer soluções, né, doutor? Sim, sim. Que a gente precisa de solução. Verdade. Tudo bem. Nelson, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo contigo. Parece que vai demorar uma hora, né? Mas passa que passa voando. Tem um monte de coisa aqui para a gente bater um papo, não foi possível. Para finalizar, nós temos aqui o até mais. Eu gostaria que você fizesse então um até mais comigo, até mais, Guarulhos, finalizando a nossa... Posso só fazer três agradecimentos? Quero agradecer o Nelsinho Thalito News também, que é muito querido, uma pessoa maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer em momentos anteriores e que sempre nos traz assim uma energia positiva, uma alegria, um coração maravilhoso. Mandar um abraço pro seu primo Gilberto, que várias vezes... Gilberto é irmão. Seu irmão, perdão, seu irmão Gilberto, que eu sempre encontrava ele quando eu trabalhava ainda na família, fazia alguma coisa da família. Gilberto, fica um abraço. E mandar um abraço para esse meu amigão aqui, que está aqui, meu irmãozão Djalma Sá,
que está aqui com a gente hoje, acompanhando, fazendo os registros. Bem lembrado. E acabando com Quem sabe ele vai ser o finalizando a próximo, noite aqui. nosso com a gente. entrevistado É a isso qualquer aí. hora Muito dessa. bem. Então como é que Então você vamos lá. falou? Vamos lá. Guarulhos. Até Até mais, Guarulhos. Guarulhos.